Bom dia, turma. Hoje nós teremos uma aula um pouco diferente. Como eu já disse antes, né, na turma de 9 às 10, quando eu ministrei a aula de reposição, hoje eu não vou poder estar junto com vocês, infelizmente, né, por motivo de caráter pessoal. E aí, junto com o curso, nós encontramos essa como uma solução para que vocês não ficassem sem aula. Então nós criamos aqui meios para que pudéssemos gravar essa aula, para que vocês não ficassem sem conteúdo. Pois bem, a primeira videoaula que eu estou ministrando, na verdade é a segunda, né, já que antes dessa nós tivemos a aula de reposição, que eu também gravei, e agora eu estou aqui para a segunda aula, já para a turma de 10 às 11, turma no sábado, de 10 às 11. Bem, no nosso último encontro, na nossa última aula, nós estávamos falando ali sobre a teoria dos 4 P's, aonde eu concluí a aula falando sobre ponto ou praça. Só para nós relembrarmos, a teoria dos 4 P's é chamada de teoria dos 4 P's, porque para entender o marketing, e o marketing possui 4 elementos importantes para a sua compreensão, para o seu entendimento, que é produto, preço, ponto ou praça e promoção. Nós já estudamos produto, já estudamos preço, semana passada estudamos ponto ou praça e hoje nós vamos começar a falar sobre promoção. Dos 4 P's, promoção é a que mais tem conteúdo. Nós temos muita coisa para falar sobre promoção. Promoção é que mais tem conteúdo, que nós vamos ficar mais tempo falando, porque tem muita coisa de fato para falarmos sobre promoção. Em primeiro lugar, sobre promoção, nós precisamos estabelecer uma diferença daquilo que as pessoas entendem como promoção, porque existe a chamada promoção lato sensu e a promoção stricto sensu. Promoção lato sensu é promoção gênero e a promoção stricto sensu é promoção espécie. A promoção lato sensu, que é o que nós vamos falar, está relacionado à teoria dos 4 P's. E a promoção stricto sensu, no futuro nós vamos falar sobre ela, em aulas mais à frente eu vou falar sobre ela. Promoção stricto sensu é aquela promoção que é uma espécie ou é uma derivação da promoção lato sensu. A promoção stricto sensu também é chamada de promoção propriamente dita, mas não é sobre ela que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar hoje sobre a chamada promoção lato sensu. A promoção lato sensu, promoção em sentido amplo, ou a promoção gênero, ela faz parte da chamada teoria dos 4 P's. E ela responde aquela última pergunta, né? Por que comprar? Porque a teoria dos 4 P's, ela responde a perguntas do chamado processo decisório de consumo. O que comprar? Produto. Quanto pagar? Preço. Onde comprar? Ponto ou praça. E por que comprar? Promoção. 2 são as principais causas ou motivos de uma pessoa comprar uma coisa ou deixar de comprar ela. As pessoas compram porque elas necessitam ou compram porque elas desejam. Esses são os 2 principais motivos de alguém comprar uma coisa ou deixar de comprar algo. Porque compra porque necessita ou compra porque deseja. Semana passada, em aulas anteriores, eu já falei a diferença de necessidade e desejo para vocês, não precisamos repetir aqui. Agora, você só vai comprar de uma empresa, quer seja por necessidade, quer seja por desejo, se você souber que essa empresa existe. Então, o que vem a ser promoção? Então, promoção é toda e qualquer forma de comunicação originária do fornecedor de um produto ou serviço em face de ou diante dos consumidores
com o objetivo de orientar o consumo. Repetindo então, promoção é toda forma de comunicação realizada pelos fornecedores de um produto ou serviço em face de ou diante dos consumidores com o objetivo de orientar o consumo. Então, toda vez que um consumidor, melhor, toda vez que um fornecedor se comunica com os consumidores, esta comunicação realizada pelos fornecedores diante dos consumidores chama-se promoção. Esta promoção tem sentido de promover. O objetivo, então, dos fornecedores, ao se comunicarem com os consumidores, é promover seu produto, serviço, marca, empresa ou coisa que valha. Então, toda vez que um fornecedor de um produto ou serviço quiser promover produto, marca, empresa, nome ou coisa que valha diante dos consumidores, ele vai realizar a promoção. Porque promoção é toda forma de comunicação, repetindo mais uma vez, promoção, toda forma de comunicação realizada pelos fornecedores de um produto ou serviço em face de ou diante dos consumidores com o objetivo de orientar e estimular o consumo. Os fornecedores de um produto ou serviço não se comunicam com os consumidores simplesmente pelo desejo de se comunicar. Hoje eu vou me comunicar com eles. Não é só isso, né? A grande questão aí é se comunicar com um objetivo. Qual é o objetivo? Orientar o consumo. O objetivo, então, desta comunicação é fazer com que os consumidores comprem com eles, fornecedores. Por isso que eles estão promovendo um produto ou serviço. Existem várias maneiras de se promover um produto ou serviço. Existem várias maneiras de se fazer isso. Aqui no nosso curso, nós vamos analisar algumas. Por exemplo, nós vamos estudar o que são propaganda, vendas, relações públicas, vamos falar também sobre oferta especial, vamos falar também sobre marketing de massa, vamos falar sobre relações públicas, como eu já disse, patrocínio e merchandising. São algumas das coisas que nós vamos considerar na nossa aula, que são espécies de promoção, são formas de se promover um produto ou serviço, maneiras pela qual podemos promover um produto ou serviço. Repetindo, propaganda, vendas, marketing direto, oferta especial, relações públicas, patrocínio e merchandising. São algumas das coisas que nós vamos considerar sobre promoção. Mas promoção é toda a comunicação realizada pelo fornecedor com o objetivo de orientar o consumo dos consumidores. E a promoção ela pode ser feita de duas maneiras. Pode ser realizada a promoção ou a comunicação do tipo pessoal ou a comunicação do tipo impessoal. Então são duas formas que dois métodos, né, se preferir, então, são dois métodos que os consumidores, que os fornecedores podem utilizar para se comunicar com os fornecedores. Os fornecedores podem utilizar para se comunicar com os consumidores, que é a comunicação pessoal e a comunicação impessoal. Bem, quais são os aspectos que podemos destacar sobre esses dois tipos de comunicação? Primeiro delas, vamos ver a comunicação pessoal. Comunicação pessoal, geralmente, ela é realizada para pequenas pessoas ou para uma pessoa apenas. Mas a característica principal que define a comunicação pessoal é aquela em que é capaz de identificar e individualizar aqueles com os quais você está se comunicando. Por exemplo, aqui na sala, eu posso estar me comunicando através de uma videoaula como essa, mas eu posso estar me comunicando com 20, 30, 40 alunos ao mesmo tempo. Esta comunicação, ela é uma comunicação do tipo pessoal.
Por que é uma comunicação do tipo pessoal? Porque eu sou capaz de identificar as pessoas pelas quais eu estou aqui neste momento me comunicando, porque a relação é do tipo pessoal. Eu sou capaz de, olhando para vocês aqui na sala, eu sou capaz de identificar as pessoas que eu estou conversando. E aí eu posso estar falando com uma pessoa só, eu posso estar falando com uma turma de 4, 5 alunos, ou eu posso estar falando com uma turma de 40, 50 alunos. E ainda assim a comunicação é uma comunicação pessoal, porque eu sou capaz de identificar, eu sou capaz de individualizar as pessoas que nesse momento eu estou me comunicando. Já a comunicação impessoal é exatamente o oposto. A comunicação impessoal é aquela realizada onde não somos capazes de identificar ou individualizar as pessoas pelas quais nós estamos nos comunicando. Por exemplo, na comunicação pessoal, como exemplo que nós podemos citar sobre isso, é um operador de telemarketing. Então, um operador de telemarketing, quando liga para a casa de alguém ou quando recebe a ligação de alguém, ele é capaz de identificar a pessoa que ele está conversando. Esse tipo de promoção, ou esse tipo de ato promocional, ou essa forma de promover o produto através de um operador de telemarketing, tem característica de comunicação pessoal, porque é capaz de identificar ou individualizar a pessoa com que você está conversando. Você vai ligar para a casa de alguém e vai falar: desejo falar com o João, ou quero falar com Maria, José, por gentileza. Então você já sabe qual é o nome da pessoa. Você tem aí um mínimo de informações para que você possa iniciar uma conversa com a intenção de promover o seu produto ou serviço. Essa comunicação realizada por um operador de telemarketing é, portanto, uma comunicação do tipo pessoal. Agora, não é a única forma de você promover o seu produto. Você também pode utilizar uma forma de comunicação impessoal. E a maioria das formas de promoção são impessoais. A comunicação impessoal é aquela que você não consegue individualizar ou identificar as pessoas que são alvo dessa comunicação. Por exemplo, quando você anuncia no jornal, aqui no Rio de Janeiro, né? Você anuncia no Jornal Extra de domingo. Você sabe quais são as pessoas que vão ler esse jornal? Você sabe talvez a quantidade, né, de jornais que são vendidos, sei lá, vendido 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 6 milhões, 8 milhões de jornal, por exemplo. Você sabe que 8 milhões de pessoas vão comprar o seu jornal. Mas você sabe quem é que vai ler? Você consegue identificar, diferenciar, individualizar essas pessoas que vão ler o seu anúncio que você colocou no jornal? É óbvio que não. Por que não? Porque esse tipo de comunicação é uma comunicação do tipo impessoal. Bem, além disso, né, como exemplo nós podemos citar dessa comunicação impessoal: anúncio no jornal, que foi o que eu citei, outdoor, né, você coloca um outdoor, você não sabe quantas pessoas vão passar por ali, embora você tenha uma estimativa, mas você não sabe 10 pessoas que vão passar por ali, quantas vão ver, quantas não vão ler, você não é capaz de identificar e nem de individualizar. Tampouco um anúncio na televisão, né? Você anuncia na Globo, Rede Globo Televisão, que tem aí milhões de pessoas que assistem ela por dia, no horário nobre, né? Entre a novela das 9, você não vai saber também quais são as pessoas que vão estar ali assistindo, né? Você não é capaz de individualizar nem identificar as pessoas que estão assistindo. Essas duas, então, são exemplos de comunicação impessoal. Você pode identificar, individualizar. A comunicação é pessoal, você não pode identificar, não pode individualizar, a comunicação é impessoal. É claro que para realizar uma comunicação pessoal requer uma quantidade pequena de pessoas ou uma pessoa que seja objeto dessa comunicação. Quando a comunicação ela é impessoal, ela tende a ser direcionada por uma quantidade muito maior, por uma quantidade muito grande de pessoas. Bem, a comunicação, a promoção, além de ser feita através da comunicação pessoal e através da comunicação impessoal, ela também possui 3 características. A promoção possui 3 características. Primeira característica de comunicação.
visa atrair a atenção dos consumidores. Então, uma boa promoção para ser feita, uma boa promoção é aquela que chama a atenção dos consumidores. Primeira característica de comunicação. Visa atrair a atenção dos consumidores. Tem por objetivo chamar a atenção dos consumidores. Essa é a primeira característica da promoção, chamar a atenção. E olha que nós vemos muitas coisas aí que chamam mesmo a atenção das pessoas, né? Segunda característica de incentivo. Visa estimular o consumo. Ninguém promove um produto ou serviço, marca, empresa, nome, à toa. A pessoa tem por objetivo, nesta promoção, nesta comunicação, tem por objetivo estimular o consumo. Então, por exemplo, quando você passa na rua e vê lá um outdoor escrito lá Oi Velox, qual é a intenção da Oi em colocar esse anúncio? Que você seja um consumidor do Oi Velox. Quando você passa lá e você vê na televisão, né, a Fátima Bernardes fazendo comercial da linguiça Seara, o que a Seara espera? Que você, então, através da Fátima Bernardes, você compre lá a linguiça Seara. Quando você vê lá Luciano Huck e Angélica fazendo lá o comercial da Perdigão, né? Salsicha Perdigão. Qual é a intenção da Perdigão ao realizar uma propaganda dessa, né? Ao realizar uma comunicação dessa na televisão, comunicação impessoal? O objetivo é que você seja consumidor da salsicha Perdigão. Então, o objetivo não é apenas se comunicar. O objetivo é que, através desta comunicação, você seja orientado a consumir aquele produto. Então, primeira característica de comunicação, visa chamar a atenção. Você, olhar para a pessoa lá, olhar para o fornecedor. Ele existe. O que ele faz? Você, então, vai olhar. Chamou a sua atenção. Despertou a sua atenção. Você ficou prestando atenção naquilo. Pronto, chamou a sua atenção, cativou a sua atenção. Qual é o próximo passo agora? Estimular o consumo. Então, qual é a característica? Característica de incentivo. Tem por objetivo estimular o consumo. E a terceira característica é a característica de convite. Objetivo é convidar para uma transação imediata. Então, chama a sua atenção, orienta ou estimula o consumo. E esse consumo tem que ser feito quando? Imediatamente. E algumas frases de efeito sugerem isso, como por exemplo, somente neste final de semana, enquanto durarem os nossos estoques, somente hoje, só nessa segunda-feira, depois o Black Friday, né? É só sexta-feira. Então, se você não comprar na sexta-feira, você vai perder o menor preço oferecido pelos fornecedores naquele dia. Então, isso é característica de convite. A coisa tem que ser feita imediata. A transação tem que ser feita imediata. Porque se não for feita de forma imediata, você vai perder alguma coisa. Isso está baseado no conceito em que as pessoas têm de que não se pode perder nada, né? O conceito que o brasileiro tem de que não se pode perder nada. Tem que se fazer as coisas, obter sempre vantagem, tem sempre que obter vantagem. Então, quando você coloca assim, somente nesse final de semana, ou enquanto durar os nossos estoques, só hoje, Black Friday, né, só sexta-feira, né, se você deixa para comprar depois, você pode perder aquilo que você queria no preço que estava sendo ofertado, porque foi oferecido somente naquele dia, somente naquele final de semana, somente naquela hora, somente naquela sexta-feira. E aí a ideia é que ninguém quer perder vantagem nenhuma, né? O brasileiro quer sempre obter determinada vantagem. Em relação a isso, nós vamos agora tratar sobre as 6 espécies de promoção.
Já entendemos o que é promoção, né? Que ela pode ser realizada através da comunicação pessoal e impessoal, e ela tem 3 características, né? Sobre uma aula introdutória sobre promoção já é suficiente. Agora a promoção, ela tem 6 espécies de promoção, pelo menos são 6 as que nós vamos analisar aqui na sala de aula, que eu já citei e apenas repetindo. Propaganda, vendas, marketing direto, oferta especial, relações públicas, patrocínio e merchandising. Hoje, na aula de hoje, eu vou falar sobre propaganda. As demais eu falo nas aulas subsequentes. Bem, o que vem a ser a propaganda? O que é a propaganda? Bem, certo site define propaganda da seguinte maneira, eu vou ler na íntegra para vocês, depois nós vamos entender. Propaganda é uma forma de comunicação impessoal, unilateral, paga e assumida pelo anunciante. Tem por objetivo influenciar a decisão de compra das pessoas. Então vamos entender o que essa definição fala? Então, propaganda é toda forma de comunicação impessoal. Então não é pessoal a comunicação, ela é impessoal. Unilateral é do fornecedor para com os consumidores. Paga e assumida pelo anunciante. A palavra-chave que eu quero destacar aí desse conceito chama-se anunciante. Então, anunciante é aquele que realiza anúncio. E então nós precisamos já estabelecer de cara a diferença que existe entre propaganda e publicidade. Não é a mesma coisa, embora é comum as pessoas se confundirem. Propaganda é uma coisa, publicidade é outra. E são coisas distintas. Não é a mesma coisa, embora no Brasil as pessoas tendem a confundir propaganda com publicidade. Mas propaganda é uma coisa, publicidade é outra. O que é propaganda? Lá no conceito de propaganda, eu vou repetir, diz assim, forma de comunicação impessoal, unilateral, paga e assumida pelo anunciante. Palavra-chave que eu disse aí, anunciante. Anunciante é aquele que faz anúncios. Então, propaganda é anúncio. Então, anúncio é propaganda. E publicidade? Publicidade é veículo, é onde o anúncio irá aparecer. Para uma comparação, nós podemos falar assim, né? Ônibus e passageiros. O ônibus, publicidade. Passageiros, anúncio. Trem e passageiros. Passageiros, anúncios. Trem, publicidade. Mototáxi. A moto, publicidade. Os passageiros da moto, propaganda. Então, propaganda é anúncio. Publicidade é veículo, é onde o anúncio vai aparecer. Então, por exemplo, você pega o seu anúncio e coloca lá no jornal. Aquilo que está escrito no jornal, o anúncio é propaganda. E o jornal? Publicidade. Você pegou o seu anúncio e colocou no rádio. O rádio, publicidade. O anúncio que você colocou no rádio, propaganda. Você colocou este mesmo anúncio na internet. Internet, publicidade. O anúncio que você colocou na internet, propaganda. Você pegou este anúncio e colocou panfletos, outdoor. Panfletos, outdoor, publicidade. Aquilo que está escrito no panfleto e aquilo que está escrito no outdoor, anúncio. Letreiro, bota na frente da loja lá o letreiro. O letreiro, publicidade. O que está escrito no letreiro, que é o anúncio, propaganda. Então, propaganda é o anúncio. Publicidade é o veículo onde este anúncio será exibido, onde este anúncio vai aparecer. E note, publicidade é muito mais caro do que o anúncio. A
A pessoa pode contratar uma agência de propagandas para realizar um anúncio para ela. Vamos dizer que você vai contratar aí um arte finalista, uma agência de propaganda para poder fazer um anúncio no seu outdoor. Que vai desenvolver um anúncio. Vai cobrar aí no máximo, vai cobrar aí 400, 500 reais para desenvolver o seu anúncio. E agora você quer pegar esse anúncio e colocar aí em outdoors. O outdoor, ele é veiculado, já que é um veículo, por bissemana, ou seja, de 2 em 2 semanas. Aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, cobra-se 400 reais por um outdoor durante 2 semanas. Então, se você quiser ter sucesso com o outdoor, você tem que fazer uma campanha publicitária. E essa campanha que exige, pelo menos, que você coloque aí 10 outdoors espalhados pela região onde você deseja atrair o seu público. Então, se você coloca 10 outdoors, isso eu estou falando Zona Oeste, a 400 reais cada um, você vai estar pagando aí 4 mil reais de publicidade, embora você tenha gasto aí 500 reais de propaganda. Publicidade é muito mais caro. Isso estou falando 4 mil reais por 10 outdoors durante 2 semanas. Se você quiser anunciar mais vezes, se você quiser veicular o seu anúncio mais vezes, você vai pagar muito mais. Você vai, por exemplo, anunciar esse seu anúncio, colocar no Jornal Extra. O Jornal Extra cobra 350 reais por domingo. É um quadradinho pequenininho assim, né? 3 centímetros de altura por 3 centímetros de largura. 350 reais por domingo. Se você anunciar 4 domingos, você paga 1.400 reais. Coisa que para desenvolver esse anúncio, uma agência de propaganda talvez vai cobrar para você 150 reais para desenvolver o anúncio. Então, propaganda, ela é mais barata do que publicidade. Mas um não vive sem o outro, né? Até porque se você faz uma propaganda, você tem que veicular ela em algum canal publicitário. E os canais publicitários precisam da propaganda. Eu trabalhei durante mais de 10 anos em empresas de publicidade. E às vezes a gente via pessoas fazendo anúncios que não iam dar certo. Porque o anúncio era ruim. E aí nós não éramos agência de propaganda, né? Nós éramos uma empresa de publicidade. Nós não fazíamos propaganda. Nós simplesmente pegávamos a propaganda que a pessoa queria anunciar e colocava nos outdoors, busdoor, bancador, painel luminoso, black light, front light, entre outros, né? Era uma empresa de publicidade. E às vezes eu ouvia, né, como gerente dessa empresa, ouvindo algumas pessoas falando, né? Ah, mas a publicidade não funcionou, né? Eu botei lá um outdoor, não deu certo. Eu tentei fazer isso ou aquilo, não deu certo. E a gente sempre tentava explicar para os clientes que o que eles precisavam fazer era realizar um melhor anúncio. Porque se o anúncio for ruim, você pode colocar na Rede Globo de televisão no horário nobre, não vai dar resultado. Porque o anúncio está ruim. E então tem que se desenvolver, tem que se utilizar técnicas para criação de bons anúncios. Técnicas para tornar o seu anúncio um anúncio bom. Nós vamos analisar aqui 4 técnicas de propaganda. O que fazer para ter um anúncio de sucesso? 4 técnicas de propaganda que nós vamos trabalhar aqui. Primeira técnica de propaganda: utilizar veículos de massa. Uma propaganda, para ter sucesso, precisa utilizar canais publicitários ou veículos de massa. Você precisa atender uma grande quantidade de pessoas. Por isso precisa utilizar os chamados veículos de massa, precisa atender o maior número possível de pessoas. E aí, quanto maior for o número de pessoas, maior será o valor da publicidade. Por exemplo, para anunciar em a Rede Globo de televisão, 30 segundos no intervalo da novela das 9, está mais de 50 mil reais a inserção, uma inserção de 30 segundos.
Tanto é que você observa que quem anuncia são grandes marcas. Itaipava, HSBC, Itaú, Natura, entre outros, né? São grandes marcas, porque tem dinheiro para poder pagar 50 mil reais por 30 segundos. Hoje o comercial de televisão está tendo um valor tão grande, está sendo tão valorizado, que existem empresas especializadas em comerciais de televisão. Existe aí diretores e atores especializados em realizar comerciais de TV. Mas uma característica, ou melhor, uma técnica de propaganda é utilizar veículos de massa. Ah, professor, mas eu posso anunciar na televisão baratinho? Pode. Existem canais de televisão que o anúncio é barato. 700 reais, por exemplo. Você consegue anunciar na CNT domingo de manhã. Pergunta aqui na sala, né? Quem é que assiste CNT? Acho que poucas pessoas levantaram a mão, né? Domingo de manhã. Primeiro, quem é que está domingo de manhã, 8 horas da manhã, acordado? Vamos lá, né? Eu trabalho de segunda a sábado, direto, dificilmente, domingo de manhã, 8 horas da manhã eu vou estar acordado. Acredito que vocês também não. 8 horas da manhã está acordado. Já é difícil, né? Mas imagine que você esteja acordado 8 horas da manhã no domingo. E vamos dizer que você vai assistir televisão domingo de manhã. Você vai assistir CNT? Vocês sabem que existe um canal de televisão na TV aberta chamado CNT. Não é TV fechada não, é TV aberta. Ainda está passando lá filme do Casal 20 ainda, como se fosse seriado, né? Do canal 20, do Casal 20 lá, como se fosse inédito, né? Talvez seja inédito para eles, né? Mas eu ouvia falar em Casal 20 quando eu era guri, lá 5, 6 anos de idade. E passa lá ainda. Ainda tem aquele seriado do Batman e Robin, dos primeiros ainda, né? Bem, ninguém assiste CNT, por isso que é mais barato. É mais barato anunciar lá. Por que é barato? Porque ninguém assiste. Então 700 reais, 500 reais você anuncia lá. Mas aí qual resultado você vai ter? Nenhum, ou pouquíssimo. Porque dificilmente alguém, domingo, 8 horas da manhã, vai estar assistindo alguma coisa ali, né? Agora a Rede Globo de televisão, no intervalo da novela, no chamado horário nobre, é caríssimo o anúncio, porque tem milhões de pessoas assistindo. O Pânico na TV, na rede na Bandeirantes, né, estava caríssimo. Agora diminuiu um pouco a audiência, possivelmente tenha também diminuído a quantidade, o valor do seu anúncio. Mas houve uma época que estava caro também, por causa do grande audiência que ele tinha. Então, quanto maior for a audiência, né, quanto maior for a quantidade de pessoas que têm acesso a esse tipo de canal publicitário, mais caro vai se tornar, maior será o preço desse tipo de publicidade. Por exemplo, um outdoor onde passa várias pessoas, milhares de pessoas, vai ser um outdoor mais caro do que aqueles que passam menos pessoas. Lá em Niterói, que foi a empresa onde eu trabalhei durante 10 anos de publicidade, era assim, tinha outdoors que custavam 150 reais, tinha outdoors que custavam 300 reais, tinha outdoors que custavam 250 reais, tinha outdoors que custavam 500, 600 reais. Por que tinha essa diferença de preço? Se era tudo outdoor? Era o local onde esse outdoor estava. Locais onde passavam muitas pessoas faziam com que o anúncio naquele outdoor se tornasse mais caro do que o outdoor onde em locais se passava menos pessoas. Quanto maior for a quantidade de pessoas, mais caro vai se tornar a publicidade. Porque para ter um bom efeito, um bom resultado em sua propaganda, para ter um bom efeito, um bom resultado no seu anúncio, você precisa utilizar veículos de massa. Ou seja, você precisa ter contato com o maior número possível de pessoas. Afinal de contas, a máxima da propaganda é: quem não é visto, não é lembrado. E quem não é lembrado, não é comprado. Ou seja, as pessoas só vão comprar de algum lugar que elas sabem que existe. Então é necessário aparecer.
E para isso, vimos lá, né, que uma das características da comunicação é a comunicação, né? Você tem que chamar a atenção das pessoas. Então, se você não chamar a atenção das pessoas, se não aparecer, a propaganda é uma maneira de você aparecer. Se você não aparecer, as pessoas não vão saber o que você faz, quem é você, e aí, se não souberem o que você faz, quem é você, não vão comprar de você. Então, a primeira característica, ou melhor, a primeira técnica para a propaganda utiliza veículos de massa. Segunda técnica, seus recursos e métodos se repetem. Então está baseado na chamada repetição incansável. Baseado no brocado romano chamado argumento ad nauseam. Ou seja, repetição até dar náuseas, repetir uma coisa até dar náuseas, repetir aquilo até se cansar. Isso está baseado na informação de que uma coisa repetida muitas vezes se torna verdade. Uma coisa repetida muitas vezes se torna verdade. Então hoje, quando você chegar em casa, você vai ligar lá a sua televisão nas 4 grandes emissoras, né, de TV aberta, Rede Globo, SBT, Bandeirantes, Rede TV e Record, 5, né, emissoras de televisão, e você procure ver quantas vezes um mesmo comercial se repete. Chega lá na Rede Globo, quantas vezes aquele comercial vai repetir durante um espaço de tempo de 4, 5 horas, ou um dia. Quantas vezes um determinado comercial se repete na Rede TV, ou quantas vezes um determinado comercial se repete na Bandeirantes, se repete na Record, se repete na Rede TV, se repete no SBT. Quantas vezes quantas vezes aquele anúncio, aquela propaganda de televisão vai se repetir. É quase que por osmose. Aquelas coisas vão se repetindo, argumentum ad nauseam, né? Repetição até se cansar, repetição até dar náuseas, que é uma coisa repetida muitas vezes, ela é tida como verdade, não precisa se repetir muitas vezes. Uma campanha publicitária onde você quer veicular o seu anúncio, para dar certo, não basta você fazer uma vez só. Você tem que fazer sempre. Tem que fazer sempre. Todo mês, toda semana, todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Quanto maior for a possibilidade que você tiver, quanto mais dinheiro você tiver para repetir, melhor será. Porque só através da repetição é que aquela informação vai sendo assimilada na mente dos consumidores, e quando eles forem comprar um produto similar àquele que você está vendendo, devido àquela repetição, constante repetição, eles vão comprar com você, porque já está fixado, entalhado, escrito, anotado, registrado na mente dos consumidores. E para isso é necessário a repetição. Tem até um ditado popular que fala sobre isso, né? Água mole também é dura, tanto bate até aqui fura, mas tanto bate, né? Tem que se repetir para se conseguir furar a pedra, né? Água mole até a pedra dura, tanto bate até aqui fura. Por isso a necessidade da repetição de um anúncio, a repetição de uma propaganda nos diversos veículos publicitários, para que possa ter sucesso com o anúncio. Ainda temos também a terceira característica. A terceira característica utiliza meios convencionais de comunicação. O que significa isso, né? Utiliza meios convencionais de comunicação. Está baseado na ideia de que um anúncio, para ser bem sucedido, tem que se basear na chamada homem do povo ou homem da terra, chamada humanização de um anúncio. E a quarta característica chama-se efeito dominó, que está baseado no junte-se a nós, venha fazer parte conosco. Então, para repetir, são 4 características ou técnicas de propaganda. Utiliza veículos de massa,
seus recursos e métodos se repetem, utiliza meios convencionais de comunicação e efeito dominó. Então, turma, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tendo essa aula um pouco diferenciada hoje. Não esqueçam de assinar a lista de frequência, que alguém vai passar aí para vocês. E até semana que vem, dia 9, se Deus quiser. Tchau, tchau e até lá.